Pensa só, tentar achar um livro numa biblioteca gigantesca, tipo do tamanho de um país, mas sem catálogo nenhum. Loucura, né? Pois é. Esse era basicamente o desafio do Big Data. E hoje a gente vai mergulhar fundo na ferramenta que virou esse catálogo universal, o Apache Hive, a tecnologia que basicamente levou o SQL para a era dos petabytes. Vamos nessa! O nosso roteiro de hoje é o seguinte. Primeiro, a gente vai entender a bagunça que o Big Data arrumou. Depois, vamos ver como o Hive apareceu como aquela solução genial, toda baseada em SQL. Em seguida, a gente abre o capô para espiar a arquitetura dele, saca? E claro, vamos falar sobre os truques que fazem ele ser tão performático. Para fechar, a gente entende o papel dele nesse ecossistema todo do Hadoop. Bom, tudo começou com aquela história dos 3 Vs do Big Data, lembra? Era um volume de dados que não acabava mais, chegando numa velocidade absurda e, para piorar, em tudo que é formato, texto, log, imagem. O problema é que os bancos de dados tradicionais, aqueles que a gente conhecia, simplesmente não aguentavam o tranco. Era uma verdadeira avalanche. Naquela época, a solução padrão era sempre escalar para cima, sabe? Comprar um servidor mais e mais potente. É tipo tunar o motor de um carro. Só que aí, o Hadoop e o Hive chegaram com uma ideia completamente diferente. Vamos escalar para os lados. Em vez de um carro superpotente, que tal uma frota de carros mais simples? A gente só ia adicionando mais máquinas. E olha, essa ideia foi simplesmente perfeita para analisar essa montanha de dados de um jeito distribuído. E aí surgiu o grande dilema, né? Beleza, a gente tem petabytes de dados guardados, mas e agora? Como é que a gente faz perguntas para esses dados? Não dava para forçar todo mundo a virar expert em programação complexa, tipo MapReduce. Era inviável. A solução tinha que ser algo que, sei lá, milhões de analistas e engenheiros já conhecessem, algo que eles já gostassem de usar. E foi aí que o pessoal do Facebook teve uma sacada genial. Eles pensaram, e se a gente construísse uma ponte de SQL por cima desse oceano de dados do Hadoop? Pronto, foi assim que nasceu o Apache Hive. A ideia era simples e poderosa, permitir que os engenheiros deles usassem a linguagem que já dominavam para analisar volumes de dados que, sério, ninguém nunca tinha visto antes. Para entender fácil, o Hive não é o lugar onde os dados ficam guardados, tá? Ele é mais como o arquiteto que desenha a planta do lugar. Ele olha para um monte de arquivo de texto gigante e basicamente diz: ok, galera, a primeira parte de cada linha vai ser a coluna ID do cliente, a segunda, data da compra e por aí vai. Ele cria um mapa, uma tabela virtual em cima daqueles dados brutos. Por isso que essa ideia de camada semântica faz tanto sentido. O Hive é tipo um tradutor simultâneo. Ele pega a linguagem que a gente entende, que é o SQL, e traduz para as instruções que aquele mundo doido do armazenamento distribuído consegue entender e executar. No fim das contas, ele permite que a gente converse com os dados de um jeito super simples. Mas se liga numa coisa super importante. É crucial saber o que o Hive não é. Ele não é um carro de Fórmula 1 para fazer consultas super rápidas, tipo fechar uma compra online. Pensa nele mais como um trem de carga, sabe? Ele foi feito para levar uma quantidade absurda de informação de uma vez só. A viagem demora um pouco mais, mas a capacidade de carga é gigante. Beleza, agora que a gente já entendeu o que é o Hive e por que ele existe, bora mergulhar no como ele funciona. E a gente vai seguir o rastro de uma consulta SQL desde o comecinho, quando ela é enviada, até o final, passando por todas as pecinhas principais da arquitetura dele. A primeira parada de qualquer consulta é sempre no Hive Server 2. Pensa nele como o porteiro do prédio. Ninguém entra sem passar pela portaria, certo? Ele que valida quem está querendo acessar, organiza a fila de espera das conexões e direciona cada consulta para dentro do sistema. Tudo de um jeito bem seguro e organizado. Ok, portão liberado. A consulta SQL então chega nas mãos do driver. Ele é o verdadeiro maestro da orquestra. É ele que pega a partitura, que no caso é a nossa consulta, e começa a reger todos os outros componentes, garantindo que cada um faça a sua parte, na hora certa, para chegar no resultado final. Aí a coisa fica séria. A consulta chega no cérebro da operação, o Query Compiler. Cara, é aqui que a mágica acontece de verdade. Ele não só checa se a pergunta faz sentido, mas ele traduz o nosso português, o SQL, para a linguagem de máquina do Big Data, seja MapReduce, TES ou Spark. É ele que bola o plano de ataque inteiro. Tá, mas como é que o compiler sabe onde os dados estão, qual a estrutura deles e tudo mais? A resposta está no Metastore. É o coração de tudo. Pensa de novo no catálogo da biblioteca. Ele não guarda os livros em si, que são os nossos dados, mas ele sabe exatamente em qual prateleira, ou melhor, em qual diretório do HDFS cada livro está guardado e do que ele se trata. Esse é o esquema da tabela. E o que tem nesse catálogo, afinal?
Basicamente tudo. O esquema da tabela, o endereço exato de cada arquivo lá no HDFS e, o mais importante, o mapa das partições. Sem essas 3 coisinhas, o Hive seria um GPS sem mapa, sabe? Completamente perdido naquele mar de dados. Bom, já vimos o motor do Hive funcionando, né? Agora vamos falar dos upgrades, das funcionalidades que turbinam a performance. São essas coisas que fazem o Hive ser não só uma ferramenta que funciona, mas uma ferramenta incrivelmente rápida e eficiente para analisar dados em escala. O Hive te dá 2 opções para organizar os dados. As tabelas gerenciadas são como um arquivo que você cria e salva dentro de um programa. Se você deleta o projeto, o arquivo vai junto. Já era. Agora, as tabelas externas são mais como um atalho que você cria na sua área de trabalho para um arquivo que já existe. Se você apagar o atalho, beleza, o arquivo original continua lá, intacto. Agora, se prepara para uma das ideias mais geniais do Hive para ganho de performance, o particionamento. A lógica é simples. Em vez de jogar todos os dados num caixotão gigante, a gente organiza tudo em gavetinhas menores, cada uma com uma etiqueta, tipo ano, mês, dia. Por quê? Pensa bem, é muito mais rápido achar algo numa gaveta específica do que ter que revirar o caixote inteiro, né? Pensa comigo, se a gente precisa analisar as vendas de maio, por que raios a gente iria ler os dados de janeiro, fevereiro, março e dos outros meses todos? Não faz sentido. Com o particionamento, o Hive vai direto na gaveta de maio e simplesmente ignora todo o resto. O ganho de velocidade com isso é absurdo. Outra coisa que faz uma diferença brutal é o formato dos arquivos. Imagina uma planilha. O jeito normal é guardar os dados linha por linha, certo? Já os formatos colunares, como o Parquet e o ORC, fazem diferente. Eles guardam primeiro toda a coluna A, depois toda a coluna B e por aí vai. E por que isso é incrível? Porque se a sua análise só precisa de 3 colunas de uma tabela que tem 100, ele vai ler só aquelas 3. A economia de tempo de leitura de disco é simplesmente absurda. Mas o Hive não é um lobo solitário, não. Ele é uma peça-chave num ecossistema gigantesco. Então, para a gente ir fechando, vamos ver como ele joga em equipe com outras ferramentas poderosas e acaba virando meio que o centro desse universo de dados. Uma comparação que todo mundo faz é Hive versus Impala. É clássica. Pensa assim, o Hive é aquele caminhão bitrem, super robusto, perfeito para carregar um volume gigante de dados, o famoso ETL. Ele leva o tempo dele, mas faz o serviço pesado. Já o Impala? O Impala é o foguete. Ele foi feito para consultas interativas, super rápidas, para análise em tempo real. Cada um na sua. E aqui que está a sacada. Eles não são inimigos, são parceiros. Como os dois usam o mesmo catálogo, o MetaStore, eles conseguem trabalhar juntos numa boa. A estratégia mais comum que a gente vê por aí é exatamente essa. Usa o caminhão, o Hive, para fazer todo o trabalho pesado de limpar, preparar e organizar os dados. E depois, solta o foguete, o Impala, para fazer análise ultra rápida em cima desses dados já prontinhos. Então, resumindo, no fim do dia, o Hive tem meio que 3 identidades. Primeiro, ele foi a ponte SQL que abriu as portas do Hadoop para o mundo. Segundo, ele virou a base, a fundação dos data warehouses modernos. E, talvez o legado mais importante de todos, o MetaStore dele virou o catálogo de dados universal, o cérebro que todo o ecossistema compartilha. Isso tudo leva a gente para uma última pergunta. Hoje, na era da análise em tempo real, de inteligência artificial, qual que é o futuro do Hive? É verdade que as consultas super rápidas estão roubando a cena, mas o papel dele de grande organizador, de ser o lugar central da verdade dos dados, olha, talvez nunca tenha sido tão importante. O trem de carga pode não ter o mesmo glamour de um carro de corrida, mas no final das contas, é ele que continua movendo o mundo dos dados.